E o episódio de hoje é o segundo episódio da nossa série Os Pequenos Começos. Eu gostaria de ler com vocês Zacarias 4:10, que diz assim: Quem despreza o dia dos começos humildes? Bom, o nosso começo foi extremamente ousado para nós. Como o Alex comentou anteriormente, nós não tínhamos expectativa nenhuma, não saberíamos se tinha uma, duas, 10. E eu pedia para Jesus assim: Senhor, por favor, nos dê pelo menos 5 famílias. Senhor, por favor, nos dê pelo menos 5 famílias, e essa era a minha oração. E o Alex veio, começou a conversar com as poucas pessoas que a gente já conhecia, e uma das coisas que eu admiro muito do meu marido é quanto ele é corajoso e audacioso. E nós temos a convicção de se Deus fala alguma coisa conosco, vai dar tudo certo, porque quem dá a visão, dá a provisão. E o Alex se encontrou aqui junto com alguns meninos que estavam auxiliando ele, um cowork, e nós alugamos uma sala, duas salas, para poder usar aos domingos. Assumimos ali um compromisso financeiro num lugar que caberia em torno de 70, 80 pessoas, porque Deus nos diz que nós estávamos indo para um lugar onde o povo estava clamando. Mas cadê esse povo? Vamos atrás deles, vamos orar e Deus vai fazer todas as coisas. Só que a gente não tinha nenhum recurso, a gente não tinha nada concreto, a não ser a palavra de Deus. E aí, enfim, o Alex fez esse compromisso, alugou esse lugar. Nós teríamos ali uma sala para cuidar das nossas crianças, porque a gente entende que as crianças elas também fazem parte do corpo de Cristo, elas precisam ser ensinadas, ministradas, precisa de um culto para elas. E alugamos uma sala maior para realizar os nossos cultos. Foi aí que eles encontraram o FDS Cowork e foi assim, uma bênção para nós aquele lugar. Muito ousado, porque tinha um compromisso financeiro que nós não tínhamos certeza de como seria. Muito ousado, porque era um espaço grande e nós estávamos aqui na expectativa, né? E eu clamando Jesus, pelo menos 5 famílias, mas enfim, fecharam toda a negociação, organizaram tudo e começamos a caminhar por fé, gente, literalmente. Dia 2 de novembro, nós fizemos a primeira reunião de mulheres, que foi um sábado. Foi ali uma reunião muito abençoada. Eu preparei tudo em Goiás para vir para essa reunião, na expectativa ali de ter algumas pessoas. E eu me considero uma pessoa ousada na fé, sabe? E eu pensei assim, eu estou pedindo para Deus 5 famílias, então 5 mulheres, talvez alguma tenha filhos, talvez nós tenhamos ali umas 10 pessoas. Vou fazer o dobro de lembrancinha. E eu lembro que eu fiz, na verdade eu fiz mais que o dobro, né? Eu fiz 25 lembrancinhas, que foi uma bolachinha com o desenho de uma árvore e tal, e aí eu vim convicta de que eu ia dar essas lembrancinhas, nem que eu desse no outro dia. Gente, acredita que não sobrou nenhuma, e nem ia conseguir ficar com a minha, porque encheu de mulheres, e foi uma benção a nossa primeira reunião de mulheres. E enquanto as mulheres estavam nessa reunião, onde elas tiveram a oportunidade de me conhecer pessoalmente, porque eu estava até então conversando online, e às vezes um falava com o outro, convidava alguém, os homens foram lá para o FTS orar e preparar o ambiente para a gente iniciar no domingo, né, que era o dia seguinte, o nosso culto. Nós iríamos fazer pela manhã. Quando nós terminamos essa reunião, tava aquele negócio assim, tipo, sabe quando o casal vai num carro? Só que aí eles se separam. Então, um marido tinha ido com o outro, a esposa ficou, então vamos todo mundo lá, encontra as mulheres, leva os carros para trás e vamos encontrar todo mundo. Os homens estavam orando, gente, e foi tão sobrenatural, porque quando eles começaram a orar por famílias, exatamente na hora, só quem estava lá sabe como foi especial isso. E foi assim, muito marcante para nós. Quando eles começaram a orar por família, exatamente nessa hora nós chegamos. E as mulheres entraram, e aí nós começamos a orar juntas. Gente do céu, foi a preparação para o dia seguinte de um culto fantástico. E dia 3 de novembro de 2024, fizemos o nosso primeiro culto às 10 da manhã, lá no FDS. Foi assim emocionante demais para nós. Deus trouxe muito mais convicção ao nosso coração. Nós nos alegramos muito. Nós tivemos ali várias pessoas, vários que se tornaram assim, grandes amigos. Tivemos pessoas que não necessariamente estão caminhando conosco na Assiste Arapiraca, mas são amigos leais que estão andando conosco, nos apresentaram a cidade. Enfim, nós tivemos ali acho que umas 70 pessoas. Foi incrível. E aí nós começamos a organizar os cultos. Como que começou a estruturar as coisas? Gente, foi tão bonitinho isso. Isso acho que nunca vai sair do meu coração. Porque quando o Alex veio para a primeira reunião, que na terça-feira ele me ligou, nós já tínhamos convicções de 2 famílias, que é o Evandro e a Dani, com os seus filhos, e o Tiago e a Lari. Agora são filhos, né? Mas na época era filho, que só tinha o Joca. Então nós só tínhamos esses 2 casais de convicção de que estaria caminhando conosco.
E várias pessoas conversando com a gente. Aí começamos o culto, gente, foi tipo assim, eu lembro do Romulo e da Maria Clara chegando e falando assim, pastor, o que que você precisa? Pastor, o que que é pra fazer? Ah, ajuda nisso. Aí o Max, que tá agora aqui filmando, o Alex tentando tirar umas fotos e tal, e o Max já pegou, já começou a fazer, porque é fotógrafo, já começou, já tínhamos uma mídia, já tínhamos voluntário, o Thales e a Débora ali do lado, eu acho que eu vou parar de falar nomes, mas é porque esses 5 nomes, lembra que eu pedi 5 famílias? Esses 5 foram assim, tipo, os primeiros vezes que chegaram. E aí Deus foi trazendo outras pessoas, enfim, foi tudo sendo muito bem estruturado e na questão de uma proatividade, porque a pessoa via que tinha necessidade e assim, era um cowork, gente. Não tinha estrutura de igreja, então a gente levava tudo, montava tudo, desmontava tudo e ia para casa. Então lá tinha a estrutura básica, mas assim, a questão do louvor, os instrumentos, as nossas plaquinhas, as coisinhas que a gente serve na entrada, tudo era montado, desmontado, todo domingo, todo domingo, todo domingo. E assim nós começamos e nós ficamos ali com uma média de, acho que de umas 30, 35 pessoas no primeiro mês, e aí depois foi aumentando umas 40, 45, e de repente a gente percebeu que não cabia mais ali no FDS. Já estava cheio, a parte das crianças estava muito cheio, e a gente precisou tomar algumas decisões importantes, que eu acho que isso faz parte da vida do pastoreio. Só que vocês entenderam que a gente está falando de outubro, onde nós recebemos o comando de Deus para vir para cá, novembro iniciamos, em dezembro a casa já estava cheia. Nós fizemos uma celebração para comemorar a virada do ano, foi uma festa linda, foi a primeira festa que a gente fez assim, enquanto igreja, e foi maravilhoso, e dali nós entendemos que 2025 nós precisávamos de uma casa, não dava mais para ficar naquele espaço. Agora isso vai ficar para o próximo episódio. Até já!